Fala pessoal da Fisiologia, Alisson aqui hoje e falaremos um pouco sobre o eixo hipotálamo-hipófise, além da glândula tireoide e suprarrenal no vídeo de hoje. Mas antes de começar de modo específico, você sabe o que é o sistema endócrino? Bem, o sistema endócrino é uma parte essencial do nosso corpo. Ele é responsável por coordenar a comunicação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Ele integra os sinais elétricos e químicos para regular várias funções corporais por meio da ação de hormônios. Mas do que é feito nosso sistema nervoso? Ele é composto por neurônios, células especializadas em transmitir sinais elétricos, ou seja, são impulsos nervosos que atravessam suas fibras nervosas. Já o sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, que são responsáveis pela produção e liberação de hormônios na corrente sanguínea. As glândulas endócrinas mais importantes do nosso corpo incluem a hipófise, a tireoide, paratireoide, glândulas suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos. Cada uma dessas glândulas produz diferentes tipos de hormônios que desempenham funções especializadas no nosso corpo, regulando o crescimento, o metabolismo, o equilíbrio, a reprodução e entre outros. Agora, falando de modo mais específico, temos a glândula hipófise, também conhecida como glândula pituitária, que é uma glândula que fica localizada na base do nosso cérebro e é considerada como glândula mestra, pois desempenha um papel fundamental na regulação de várias funções corporais por meio da secreção de hormônios. Além disso, essa glândula ela é dividida em duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise. Falando sobre a adenohipófise, ela se localiza na parte anterior do corpo. É composta por várias células secretoras de hormônios, cada uma responsável por produzir hormônios específicos que regulam diversas atividades do nosso organismo. Entre eles, nós temos o hormônio ACTH, adrenocorticoide trófico, que estimula as glândulas adrenais e libera cortisol, que está envolvido na resposta ao estresse e na regulação do nosso metabolismo. Temos também o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, que produz e libera hormônios tireoidianos, T3 e T4, que regulam o nosso metabolismo. Temos também o FSH, que é o hormônio luteinizante, que são essenciais para a regulação de nossa reprodução e da função sexual entre homens e mulheres. E por fim temos o GH, que é o hormônio do crescimento, e o PRL, que é o hormônio da prolactina. O GH, que está envolvido no processo de crescimento e desenvolvimento, e a prolactina, que estimula a produção de leite materno após o parto. Bem, falando agora sobre a neurohipófise, ela não produz nenhum hormônio, mas armazena dois hormônios importantes e que são produzidos no hipotálamo. A ocitocina, que vai estar ligada às contrações uterinas durante o parto, e a liberação de leite. Já o hormônio ADH, ou antidiurético, regula a absorção de água nos rins, influenciando o nosso equilíbrio hídrico no corpo. Vale lembrar que a hipófise é controlada pelo hipotálamo, que é uma região do cérebro localizada logo acima dela, em que vai produzir hormônios liberadores ou inibidores, estimulando ou não a adenopófise a secretar hormônios. Qualquer disfunção pode causar uma série de problemas hormonais, como por exemplo a acromegalia, que é o excesso de GH, e a doença de Cushing, que é o excesso de cortisol. O diagnóstico e o tratamento dessas doenças são geralmente feitos por endocrinologistas, especialistas em doenças hormonais. Bem, falando sobre a tireoide, ela é uma glândula endócrina que fica localizada na parte anterior do pescoço, logo abaixo da laringe. Ela desempenha um papel crucial na regulação do nosso metabolismo e de várias funções do nosso corpo, como a produção dos hormônios T3 e T4. Bem, falando agora sobre o hormônio T3, também conhecido como triiodotironina, é um dos principais hormônios da tireoide. Ela desempenha um papel crucial na nossa regulação do metabolismo, pois ela é sintetizada a partir do hormônio T4, que contém 4 átomos de iodo. E em uma de suas funções, do T4, é servir de precursor do hormônio T3. O hormônio T3 ele regula o nosso metabolismo basal,
porque ele influencia na velocidade em que as células convertem a energia. E o aumento do metabolismo basal e a produção de calor está diretamente ligado também ao hormônio T3. Já o hormônio T4, ele está envolvido no crescimento e no desenvolvimento do nosso corpo e também desempenha uma relação no nosso metabolismo. Se houver algum problema nesses hormônios, com excesso ou deficiência, temos dois problemas principais, o hipertiroidismo e o hipotiroidismo. O hipertiroidismo é o excesso de hormônios, que vai trazer nervosismo, perda de peso e taquicardia. Já o hipotiroidismo é a deficiência hormonal, que vai trazer a redução de produção de hormônios, fadiga, ganho de peso e pele seca. E por fim nós temos as glândulas suprarrenais, que ficam localizadas logo acima do rins e que são divididas em duas partes, a medula adrenal e o córtex adrenal, e que são responsáveis pela produção de hormônios. Falando sobre o córtex adrenal, ele produz aldosterona, hormônios sexuais e cortisol, que são responsáveis pela regulação do nosso metabolismo, o equilíbrio eletrolítico e a função sexual. Já a medula adrenal produz adrenalina e noradrenalina, que são hormônios produzidos que têm função de resposta ao estresse e na regulação do sistema nervoso simpático. Hormônios produzidos pela medula adrenal têm grande importância na adaptação do organismo em situações de risco. Bem, aqui temos duas doenças bem comuns à deficiência e o excesso de produção hormonal, que é a doença de Addison, que é a insuficiência da produção de cortisol, que vai trazer fraqueza e fadiga, além de hipotensão para o indivíduo. E uma das consequências é a deficiência de mineralocorticoides e de glicocorticoides. Já a doença de Cushing é um excesso de produção de cortisol, que vai trazer estrias na pele, dedos e extremidades, como braços e pernas, com pouca porcentagem de gordura. E uma das consequências é a pele fina e má cicatrização de ferimentos. E normalmente o diagnóstico é feito com testes laboratoriais e também mudança na nutrição da pessoa. Vale lembrar que o acompanhamento médico é de extrema importância para avaliar e tratar qualquer tipo de alteração nas suprarrenais. Ou seja, o tratamento adequado é muito benéfico para a qualidade de vida. Agora, finalizando de fato, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do Faciologia. Até logo!